Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Clubcast. Que amor, já começou antes de começar, que os bastidores estavam... Olha, a gente não fala nada aqui antes do REC gravar, graças a Deus. Não a gente tem um fala, filtro não aqui antes, né? Porque o negócio já começa quente. Agora, você que tá aí do outro lado, você vai começar já de uma forma muito bacana, conhecendo a história de mais um empreendedor que faz história aqui no Club Coworking, que é onde a gente tá hoje na Faria Lima aqui, onde a gente grava todos os episódios aqui, recebendo todos os convidados para inspirar você a ter aí novas ideias e também colocar sua empresa num outro estado. Mas, além desta unidade, você também pode conhecer o Club Coworking na Avenida Paulista. Isso, que estamos lá, inclusive. E sempre. isso com a outra unidade, Guto Em Melo? Pinheiros também. Em Pinheiros também. E a gente montou um estúdio aqui para fazer esse episódio de hoje. Uma delícia, porque a gente descobriu, a gente estava falando aqui nos bastidores sobre birô. Birô, porque antes era as agências eram conhecidas como birô de criação, né? Era Sim, bonito, era um de nome conteúdo. francês, de peso, bonito, né? Empoderado. Só que aí ele não só cria, Não. como ele também ajuda na tecnologia. É um uma birô parada IT. toda. É verdade, a É isso? tecnologia num outro formato aí que ele vai apresentar pra Eu gente. tô curiosíssima pra saber. E agora eu vou falar o nome correto dele, porque nos bastidores eu falei errado. Você falou. Porque, Não vou falar, não vou falar o o errado. sobrenome dele é bem peculiar também. É francês? É francês. Francês também. E a gente tava falando que você entende de dança, né? De dança. É bem parecido com Cambré. Com Cambria. E qual Porque é o sobrenome? Cambria. Cambria. Mas o nosso convidado aqui, ele falou que depois ele descobriu que esse nome virou Cambreta. É uma loucura. Vou descobrir toda. tudo, vou descobrir Vou tudo. descobrir tudo. Então, seja bem-vindo, Daniel Cambria! Beleza, meu velho? Obrigado. Vocês são muito simpáticos. Amei estar aqui. Obrigado pelo convite. É o negócio que Eu a gente que- toma que deixa simpático. É isso Já aqui. tomou o seu? Toma um Essa golinho. água Toma um aqui, gole de... incrível. Toma um Não é- gole. o seu não é Ô, água, não. sabor. Falaram, Não a nossa é produção água. pesquisou o que você gosta de comer, o que você faz, todos os seus bastidores, e inclusive o que você gosta de beber. Já Então, Não é seu massagem no drink pé. favorito? É água mesmo. Não é seu drink favorito? Perfeito. É o tá? drink Maravilhoso. favorito, Nossa. com 3 pedrinhas de Altamente gelo. hidratante. Maravilhoso. Daniel, bem-vindo aqui ao Clubcast. Você tem um espaço aqui também no clube, é isso? Conta pra gente. Isso, lá na Avenida Paulista. A gente também tá lá? A gente também tá lá. tem uma sala bem gostosinha lá. Legal. De frente pra avenida, com uma vista, assim, excepcional ali para aquele túnel da Consolação com a Paulista, que eu amo. Dá pra de passar até paixão. um Réveillon lá, né? Então, na sua sala, porque ali dá pra ver uma queima de fogos lá, que eu tô sabendo. No Réveillon teve Chitãozinho Chororó esse Sim. ano. Olha sim, isso, sim. direto da Birô. Direto virou de tecnologia. Agora, conta pra gente o que é o Birô de Tecnologia. Quero que você fale como começou essa sua jornada aí. Legal. Bom, Birô de Tecnologia é uma BPO boutique, né? A gente é focado num serviço premium, digamos, né? A nossa intenção é trazer para o universo da tecnologia um time com respostas rápidas, altamente qualificado, né? Que possa atender as demandas do cliente, atendendo ele como se estivesse dentro da própria empresa, ombro a ombro, né? É um trabalho bem bacana que a gente faz. Então, modéstia à parte, esse trabalho ele foi sendo construído ao longo do tempo como primeiro cliente de empresas de tecnologia, né? Só para contar rapidamente um pouco sobre a minha história com tecnologia, desde criança eu sou muito apaixonado por computação, por computadores, pela ideia do computador. Você era daquele de desmontar computador ou Eu não? era daquele de sério? desmontar Eu tenho computador. tinha Sabia. certeza. Eu que sonhava, quando eu era criança, na empresa da minha família, tinha já alguns computadores, ainda de tela com fósforo verde. Sim, Nossa. olha isso. Eu tinha 4 ou 5 anos quando o primeiro computador foi comprado, né? Eu sou de 80, então 84, 85, tava chegando... Que a Já que a Tá gente tá fácil junto, também, tamo tá? junto. E- Mas eu não desmontava computadores. é um universo, viu? Você conseguia É o remontá-los? Para quem é
alérgico a pó. Era uma beleza, era uma beleza. Beleza. Foi a minha primeira decepção com os primeiros computadores desmontados, né? Alergia. Porra, que horrível isso, né? Além dele trazer informação, ele traz um acumulado de sujeira. A mãe ficava feliz demais, que ele ia na empresa da família, desmontava os computadores, né? Fazia uma bagunça. Você conseguia montar novamente? No começo, não. No começo, não. Aí quando você conseguiu desmontava montar... tudo e não montava, não conseguia, não tinha passado. Tadinho. Isso era em que lugar do mundo? Era aqui? Você morava, era daqui de aqui, São Paulo? não, Tá. era aqui em São Paulo. Tá Era bom. aqui em São Paulo. A minha família, ela já toda migrou. Meu avô é do Egito, né? Tava contando aqui nos Então, bastidores. é isso que eu queria Meu chegar. avô, minha bisavó, minha trisavó do Egito, pra trás Bisavó era italiano, mais Cleópatra, pra trás França. Atriz-avó Cleópatra. Daí a gente tá fazendo a brincadeira do cambré, né? Posição de balé. Sim. Cambré era o antigo sobrenome da família, quando eles estavam ainda na França, depois na época do Napoleão. Alguma coisa aconteceu, o pessoal saiu foragido de lá, trocou de Vamos sobrenome. mudar uma letrinha e tal. Mudou algumas letrinhas e foram para a Itália e depois daí para frente Egito e depois Brasil na Segunda Guerra. Então a minha família já estava toda estabelecida aqui. E quando eu era criança, eu não conseguia desmontar, e na empresa da minha família eu também não podia desmontar nenhum computador. Então eu ficava sonhando com o dia que eu poderia ter acesso a uma máquina, que isso aconteceu por volta dos 11, 12 anos, né? Bem novo até, viu? Eles foram bem legais com você. Eu sofri durante um tempo. E naquela época tinha uma fantasia, assim, todo lugar que eu ia e via alguma informação que eu pudesse, na minha cabeça de criança, pesquisar no computador e obter resultados daquela informação, eu anotava. Né? Hoje em dia, a gente sabe que tem os buscadores. Sim. Veio o Google, né? Tiveram outros buscadores antigos da época. Então, quando isso aconteceu na época da internet, eu vi que você fazia uma busca e realmente o computador trazia resultados. Eu falei, nossa... Como que é isso? incrível, cara. Assim, uma ideia que muita gente tem ao mesmo tempo. Naquela época, era uma ideia fantasiosa. A gente está falando no começo da década de 80. Quer dizer, meados da década de 80. Mas que depois as máquinas começaram... as pessoas começaram a desenvolver com as máquinas esse tipo de inteligência, né? E hoje a gente chega na inteligência artificial que volta... também muitas impacto, décadas, né? cinema e aquela fantasia que o ser humano tinha de conversar com uma máquina, né, responder como se fosse um humano, né? Acho tudo isso muito incrível. Então, isso permeou a minha cabeça de criança, desde da idade mais tenra possível, que eu me lembro. Até daí, você construir a Birô. até a construção do Birô de Tecnologia... tem a ver com esse início, né? Então, é muito de mim mesmo. Essa empresa, o meu lado empreendedor, que eu fui aprendendo com a minha família, da parte de pai, meu avô, da parte de mãe, o pai dela, o avô dela, bisavô. Então, assim, teve bastante input relacionado a como... olhar para uma empresa com seus problemas, com suas vantagens e tudo, principalmente relacionado ao fator humano, funcionários e como se comportar com relação a um empreendimento que depois ele vai sustentar não só a sua própria família, Sim. mas muitas famílias. Então, acho que tem um lado muito bonito dessa posição de empresário, do empresário empreendedor. Eu tive que começar do zero várias vezes, né? Sempre nessa área, né? Sempre no mesmo segmento, Daniel? Sempre relacionado à ideia de que é a computação no centro. E levando solução para algo. Exatamente. Eu cheguei a trabalhar com web streaming. Gosto muito de artes, eu toco. Tem cara de um diretor, Tem músico, cara, de um artista. tem Tem um um- artista aí. Eu quis fazer cinema uma época. Eu não cheguei a fazer, mas eu tive essa vontade. Mas tem câmeras que eu já escutei nos bastidores. Sim, a gente teve uma produtora.
de web streaming para cursos, para Que legal. eventos ao vivo e tal. E daí o meu foco era, inicialmente, o web streaming em si. O fluxo, né, de dados através de uma rede e distribuindo via internet. Então, esse era o meu core. Mas já era com o Biro. Ainda não era Ainda Biro. não virou. Não, Ainda ainda não. não era Biro. Era qualquer outra coisa. No final das contas, sempre foi... Sempre foi um caminho É pra a mesma chegar coisa no com outros Biro. nomes. Mas peraí, ó, É verdade. Vanessa, pelo que eu tô entendendo aqui, Daniel é um artista. Daniel e aí acho ele que tá tem usando alma a de tecnologia artista, para poder é. levar algo para a história também, né? Porque É um pouco isso. não é praticamente assim, isso. Ó, é. li Olha, direitinho. mas muito, eu quero saber, Daniel, assim, Biro Tecnologia, né? Assim, qual dor ele soluciona pro cliente? Quando o cliente te procura, é Boa. pra sanar o quê? Me conta. Isso volta também à infância. Nas primeiras interações com empresas que forneceriam os meus primeiros equipamentos, tal, aquele sonho de criança realizado, eu tive muito problema, porque primeira máquina eu solicitei determinadas peças que eu precisava e as peças foram chegando a conta-gotas. E os técnicos me enrolavam. E eu era só uma criança. E eu não podia... Quantos anos? não Quantos podia- anos? Tinha 11, 12, alguma O coisa quê? assim. Muito. Foi antes da internet chegar. A internet chegou... 94, 95, né? Isso. Mais ou menos, por aí. Com aquele barulhinho lindo, né? Os móveis se conectavam às Isso. antigas BBS, né? Sim. Conectava até a USP, as universidades tinham conexão à internet, mas nessa época nem tinha conexão ainda. Era só até a rede local dos caras. E daí eu fiquei muito frustrado quando eu solicitei um kit multimídia, que era o meu grande sonho. Imagina você colocar som no computador. Frustração de criança, Sim, né? sim. Bobagem, mas, pô, aquilo, Não, certas pra- coisas marcam. Claro, Exato, e pra claro. época era inovação. Sim, total. Frustração de quem não tem outros problemas na vida, né? Mas marcou. E daí eu fiquei muito de cara. Eu falei, como pode um cara, um técnico, uma empresa, tipo, ficar enrolando uma criança cheia de sonhos e tal, papapá. Uma bobagem que depois eu pensei, cara, eu vou eu mesmo atrás do equipamento e eu mesmo vou comprar. Onde se compra esse Sim. equipamento? Como se instala? Como se monta? Putz, mas tem que ficar mexendo em pecinha ali, configurar. Mas como configura? Aham. Eu fui aprendendo. Desde muito cedo eu sou autodidata. Ô, Daniel, mas Né? era um período também que hoje em dia, toda casa, você tem o eletrodoméstico, tem a televisão tal, e o computador. Naquela época não era isso. Não assim, era, né? Você é. tinha... Não, computador. Não era acessível a todo Não era. mundo. E até para você poder entender de onde vinha tudo isso, demorou um pouco, mas você foi atrás. Sim. E daí com essa experiência recorrente na parte de computação, eu fui começando a entender quais são os problemas que um cliente exigente... Sim. Você pode colocar o termo que você quiser, tipo, o cara tem pressa, né? Seja qual for o motivo dessa pressa. Porque o cara é muito exigente, porque o cara é muito ansioso, porque ele quer muito, ele deseja, ele ele quer precisa um solucionar problema algo. resolvido, é uma funcionalidade, é uma, sei lá, qualquer coisa, né? Eu comecei a entender o que não fazer, né? Tipo, no aspecto emocional que essa falta acaba gerando no cliente, né? Tipo, e esse aspecto emocional negativo é o que me dá o norte para fazer o certo quando um cliente me pede me solicita alguma coisa da área que eu atuo. Né? Então eu quero saber mais. Muito Qual é bem. a área que você atua hoje com o Biro? Então, hoje o Biro é uma BPO, uma outsourcing, boutique. Tá. Né? Isso significa que o nosso atendimento... É exclusivo? Ele é humanizado, principalmente. Tipo, eu gosto de conhecer as pessoas, olhar no olho, entender o que o cara realmente quer por detrás do que ele tá me dizendo. Tá. Né? Eu faço questão de eu mesmo fechar os contratos. Pode ser que isso mude num futuro breve ou não, mas eu gosto disso. É a sua cultura, é o que você está implantado e está acostumado a fazer e Faz sabe que dá certo. toda a diferença o que pro eu cliente, Gosto, sabe? É. De entender o que o cara quer, oferecer e sentir que ele está satisfeito, sentir que ele entendeu
o que eu faço, E pro- que ele valoriza. E o Daniel lá atrás, a criança ia estar satisfeita de Exatamente. ter uma pessoa de É isso resolver o meu problema. Então, se o empreendedor É sabe isso. que ele sabe fazer muito bem isso, por que vai delegar para uma outra pessoa só por questão de status? Ah, eu sou o dono Claro. da empresa, eu não vou fazer. Não, Você não. faz isso muito bem e você vai Mais acolher o seu cliente rápido. da melhor forma. Então, é isso. Boa sacada. E daí eu acho que, assim, cada um tem o seu papel no mundo, né? Ou dentro de uma empresa, né? Vamos reduzir a empresa. O meu papel é esse tipo de compreensão. É o meu background que vai resolver determinados tipos de problema que outras pessoas que estão lá comigo, eles têm, por terem outros backgrounds, eles também vão resolver outros tipos de Certo. problemas, vão ter outras soluções para trazer. Então, entendendo que cada um tem o seu lugar e que ninguém é mais importante do que o outro, mas cada um ocupa o papel certo e tem a sua importância. Eu acho que essa acaba sendo a forma como eu entendi que uma empresa tem que funcionar. Eu não estou acima de ninguém, eu não sou o cara, eu estou lá distante e o resto da galera tá abaixo de mim. Eu gosto de ter uma horizontalização Aham. da conversa, do diálogo, do trabalho. Eu gosto que o pessoal que esteja comigo esteja se sentindo valorizado, que ganhe bem, sabe? Não adianta eu estar desfrutando do bom e do melhor e a galera que está lá dando sangue na operação que for esteja cheio de problema, não consiga resolver um problema de saúde, por exemplo, porque o convênio não é bom o suficiente, não consiga ir numa academia para cuidar da saúde. Né? Aí você é humanizado com colaboradores, Sim. com o cliente, né? Vai E chover acaba sendo- currículo agora pra você, tá, querido? Só pra deixar aqui uma dica. Ô, Daniel, me conta o seguinte, contando tudo isso, né, assim, como funciona a empresa, como é a cultura da empresa, como você atende os clientes, né, a maneira como você lida com a operação, né, o modus operandi no dia a dia, qual foi o maior desafio, ou quais os desafios que você enfrenta no dia a dia na empresa? E eu imagino que dessa experiência você deve ter alguns aprendizados, né? Sim. Mas qual o desafio aí no seu ramo de atuação hoje? Tá. Bom, o desafio inicial foi o que eu já contei aqui, que é realmente atender o cliente da maneira como você gostaria de ser atendido. Né? Acaba É o sendo mínimo, um desafio, acaba sendo um desafio É. diário. Mas né? é o mínimo que a gente espera e... Mas é basal, é. exatamente. É bem básico e, enfim, eu acho que foi muito interessante ter entendido isso desde cedo. Mas os desafios importantes que eu tenho são os desafios inerentes ao crescimento. Eu vejo a empresa como um ser humano em desenvolvimento, né? Perfeito. Como um organismo orgânico, como algo orgânico em desenvolvimento, em crescimento, em amadurecimento. E cada fase desse amadurecimento tem os seus desafios, né? Nos desafios iniciais, tipo, você completar o básico, de fato. Você tentar entender quem é você, Se colocar onde no estão lugar seus também do clientes, cliente, quem liga. são eles. Né? E depois começaram a vir desafios de padrão. Tipo, pô, se eu vou ter mais gente trabalhando comigo e quero que as pessoas tenham um atendimento similar ao que eu dou para os meus clientes, eu preciso padronizar algumas coisas. Sim. E aproveitar o que as novas pessoas que estão trabalhando comigo têm de melhor, gerando novos padrões. Tipo, aprimorando, eventualmente, os meus pontos fracos e trazendo as fortalezas individuais para dentro da operação. E daí, esse processo de crescimento, ele é doloroso. Mas é de muito aprendizado, É né? muito, mas chega uma hora que você... Não quero mais aprender tanto. Não dá Chega uma pra hora gente que seguir no cansa. flow. E daí é um momento de você se cuidar, cara. Daí eu Claro. citei para muitas pessoas pode ser uma bobagem, mas você frequentar um ambiente que possa te dar condicionamento físico. Vai numa academia, vai fazer alguma coisa, vai jogar bola, vai fazer o esporte, porque isso acaba gerando... Quando você está naquele momento de não ter que pensar em nada de trabalho, acaba gerando um processo de recuperação mental Claro. mesmo. Sabe? E daí, tipo, uma série de produções hormonais. Claro, tipo, de seu corpo tem que serotonina, de funcionar bem. endorfina, pra que você fique...
É que a gente precisa disso pra se sentir Você precisa, feliz, você né? precisa se recarregar É. de alguma maneira, sabe? Você tem um tempo de pausa, você ter o seu tempo de... Cara, hoje eu não tô legal pra ir trabalhar. Cara, fica tranquilo, fica na sua casa, vai se recuperar, depois amanhã você volta. No gás. Isso acabou, tipo, essa percepção que eu tive muito sobre mim acabou me ajudando para entender como o outro se sente quando trabalha comigo num tipo de operação que a gente tem que responder rápido o cliente, que às vezes tem que passar o horário de trabalho, tem que... Putz, eu tenho gente que fica comigo de madrugada quando precisa. Porque sabe que quando precisa, o braço também é estendido, né? Mas a reciprocidade e você precisa entender, conhecer a pessoa para poder cobrar, para poder... E você traz a pessoa mais pra junto de Claro, você. pro time, pro time. E tem que dar condições para a pessoa ter uma vida legal também. Porque senão a gente acaba entrando numa escravidão moderna. Gosto desse pensamento. Senão a gente, assim, eu reflito muito sobre essas coisas. E eu acabo caindo numa área, assim, de, cara, se eu não for humano o suficiente para olhar para o outro como eu olho para mim, eu vou acabar deixando o outro fadado a um processo de escravidão moderna, que eu não quero, nem para mim, nem para ninguém. Eu quero que a gente consiga fazer o melhor trabalho possível, e é um trabalho muitas vezes difícil e cansativo, outras vezes super bacana e tranquilo. Vocês trabalham de forma híbrida, né? Então. Sim. E daí o pessoal vai de 2 a 3 vezes por semana para o escritório. É bem relax. Sabe que agora, no começo do episódio, ele comentou que eu tava perguntando dos clientes, né? Atende a dor, como que funciona, Birô IT. Ele disse, cara, eu quero conhecer o cliente, eu vou além do problema. E agora, ao longo deste episódio, a gente consegue entender o porquê, né? Desse olhar com o cliente, esse olhar do atendimento personalizado, humanizado, que aí você consegue entregar a altura da expectativa do seu cliente, né? Eu tenho que manter o meu organismo na empresa saudável para poder, na hora de atender o cliente, ele sentir essa transparência. Exato. Tipo, eu quero que o cliente seja bem atendido, assim como internamente a gente atende bem os nossos, né? E os nossos atendem bem a própria empresa, né? O Birô de Tecnologia. Então, eu acho que acaba entrando num ciclo virtuoso, bacana. E eu quero que a empresa continue operando dessa maneira. Daniel, agora você falou também de olhar. Você dá para perceber que tem um olhar diferente. Mas qual que é o olhar que você tem agora daqui para frente para Birô IT, para os novos projetos? Principalmente nesse momento que a gente está falando de inteligência artificial, que a gente está falando de tantas outras ferramentas que ajudam aí a todo dia uma inovação, né? Das empresas, cada hora uma coisa diferente. Qual que é o seu olhar para esse futuro? É você que vai estar na frente da IT ou vai ser um robô? Me conta. Ou vai ser o quê? Um holograma seu? Você vai estar nas Maldivas e vai ter um holograma lá fazendo as reuniões totalmente humanizado, com muita empatia. Mas você vai estar tomando seu drink. Me conta. Acho que um híbrido. Um pouquinho de holograma, um pouquinho de Daniel, entendeu? Eu acho que é inevitável ser um híbrido. No futuro, já tem muita gente comentando a respeito. Pô, será que as máquinas vão tomar o lugar dos seres humanos e papapá? Cara, pode ser que no futuro bem distante, 20, 30 anos. Não é tão distante. Eu tô um pouco desesperada. Calma. Vamos ouvir. Não vamos desesperar. Vamos viver o presente. Vamos ver o especialista, vai. Mas eu acho que nesse momento, os próximos 5, 10 anos, a gente vai precisar de cada vez mais pessoas que saibam usar bem as ferramentas de inteligência artificial, saibam programar bem essas ferramentas, e vão ser essas pessoas que vão ter lugar no mercado. Quem não consegue lidar com a inteligência artificial por qualquer motivo, bloqueio, sei lá, qualquer coisa, essas pessoas estão correndo o risco de ficar assim obsoletas, ficar muito limitadas, né? Num curtíssimo espaço de tempo, né?
Não é difícil, mas à medida que você vai aprendendo a entrar no universo da inteligência artificial, você percebe que tem mais e mais detalhes que precisam ser entendidos. Tem muitas opções no mercado, muitas opções interessantíssimas. Hoje você já consegue treinar suas próprias inteligências artificiais, o que era impensável até há pouquíssimos anos. Fazer isso de uma maneira fácil. Hoje tá fácil. E a gente tá vivendo o que você passou quando descobriu o multimídia no computador, né? A gente tá assim, verdade. O que é isso, né? Como faz isso? Como funciona isso? E é legal saber que tem empreendedores que estão nessa área, que estão ajudando isso, né? A fomentar isso aqui no Brasil. Então, junto com a sua equipe, junto com os clientes, parabéns aí pelo trabalho. A gente fica feliz de saber que a gente tem um colega aqui no clube para poder tirar qualquer dúvida. A gente tem que aproveitar ele aqui enquanto é ele, não holograma. Entendeu? Ô, Daniel, me conta uma coisa, uma curiosidade. O Brasil hoje, né? Eu acredito que você acompanha muito, né? As inovações, o que está acontecendo de tendência no mundo, o que está vindo de novo, de ferramentas, Como é que está o Brasil nessa posição? A gente está acompanhando ou não? Faltam profissionais para isso? Cara, assim, como o gestor de inteligência artificial, digamos, ou qualquer outro nome que possa evoluir a partir disso, é uma profissão nova. Sim. Acabou de surgir inteligência artificial do jeito como a gente está conhecendo hoje. Claro, tem falta profissional no mercado. Tá todo mundo correndo atrás, tá todo mundo estudando, tá todo mundo tentando entender quais são as opções mais interessantes, fazendo suas próprias curadorias, desenvolvendo seus próprios ferramentais, né? Agora eu acho que é a hora das pessoas se munirem com os seus ferramentais, o que funciona melhor para os seus próprios nichos, né? Para os seus trabalhos, como um canivete suíço. Né? Com uma ferramenta você qualquer, vai usar, como antigamente o pessoal vai ver qual vai ser melhor para você. Né? Então, o brasileiro, ele sempre foi muito criativo e a área de tecnologia, internacionalmente, o brasileiro é reconhecido como um cara que... Seria criativo, né? Muito criativo. Ele é muito criativo, ele gosta de trabalhar. Você vai para a Europa, você vê uma realidade diferente, uma realidade que os caras estão importando o conhecimento, estão pegando outsourcing, principalmente da Índia, para desenvolver trabalhos que ninguém quer fazer. Enfim, eles têm lá as suas problemáticas, suas questões sociais, e o Brasil está cheio de gente querendo muito mostrar o que sabe para o resto do mundo, né? Tem muito brasileiro trabalhando. O brasileiro é inquieto, né? Mas gosta de fazer... A gente é criativo. Tem muita gente na Europa, remoto, conseguindo... Mas foram as condições... Trabalhando em uma moeda forte, que é importante. Super. É importante. E a gente também está na Europa e na América Latina é um mercado já um pouco mais difícil. A gente, você fala birô. Por causa... virou. Legal. Agora voltando para o meu universo. Sim. A América Latina tem a problemática da moeda e tal, mas a gente tem alguns clientes, alguns bons clientes aqui na região, mas na Europa a gente já há alguns anos desenvolve uma frente de trabalho bem interessante, em moeda forte, um público que é exigente. O europeu ele tem um nível de exigência interessante, tem bastante coisa a aprender também com a galera de lá. E a gente gosta desses desafios. Você me perguntou, da minha visão de futuro, tá, os próximos passos. A gente está muito numa pegada... a gente passou da parte de padronização interna, né? Agora a gente está muito na pegada dos ISOs, dos padrões internacionais, e apontando para certificações corporativas, que, não deixam a gente para trás de nenhuma outra outsourcing, né? Acho que o que a gente tinha que provar para nós mesmos e para os nossos bons clientes que já estão dentro da nossa carteira foi provado em relação à competência, à velocidade. Perfeito. Né? O posicionamento foi feito com sucesso. Orgulho do nosso país podendo ter... Porque, gente, a cada dia... é uma tecnologia nova, é uma ferramenta nova, ou é alguma coisa que eu sou surpreendida, porque eu sou dos anos 80, né?
Há 2 filhos atrás eu era um pouco... Fiquei pensando. Você também também é. Esqueci. Porque aí eu faço alguma coisa, aí vem um adolescente de 14 anos e fala assim, ô tia, Isso. já tem um app pra fazer isso. Por que você não baixa tal coisa? Por que você não usa tal ferramenta? Que é uma delícia, né? A gente deixa viabilizar. É muito bom. Usar a tecnologia a nosso favor é maravilhoso. Agora eu quero que o Daniel use a tecnologia a seu favor aqui do nosso Clubcast para, assim, em resumo, o que é o Biro IT, né? Pra galera que tá assistindo, assim, em resumo, e uma mensagem, você pode falar o que você quiser. Convida pra entrar nas redes, pra te seguir. Seguir no LinkedIn, já olha ali na Lei da Instagram. Verdade aqui, já manda aí. Legal. Bom, o Biro de Tecnologia eu considero hoje como um hub tecnológico, um hub de mentes criativas na área de tecnologia. Já disse que a nossa empresa atua como uma BPO boutique, né? E entre os nossos serviços, desenvolvimento de website, infraestrutura, governança corporativa, gestão de nuvem, de aplicações, enfim. A gente revende também algumas ferramentas já consolidadas no mercado, né? Que a gente mesmo testa e usa há algum tempo. E no nosso caso, da área de tecnologia, de uma maneira geral, a aprendizagem contínua dos profissionais é uma condição que não tem como fugir dela. É inegociável. É inegociável para quem trabalha com isso. É lifelong learning, né? Não tem jeito, não tem jeito. Não tem que fazer. E a gente gosta disso, né? E quem precisar ter um papo com a gente sobre onde a nossa empresa pode atuar e acelerar operações, automações, tamo junto, a gente adora resolver problema. Muito bem, vai no site? Onde vai? No site biro-it.com, se escreve bureal-it.com, tá? Ou em francês, bureau. Maravilhoso. Boa, gostei disso. Começamos com Cambré, vou terminar com Birro. Nosso Instagram é _IT. Que mais? Tá tudo na tela. LinkedIn. Já tá tudo aqui, na tela. Mas a gente é Tá tecnológico. vendo? Você entendeu? A gente tem uma equipe também de Aqui, tecnologia, mas aqui. a gente vai pedir um suporte pra Biro, a gente ficar cada vez mais Bora. tecnológico. Bora marcar um café? Vamos. Opa. Então a gente se Então, despede fechou. que a gente vai tomar um cafezinho. Então, ó, pra com Dani. você que tá ligado aqui no Clubcast, a gente volta em breve com mais um episódio, com mais uma história de outro empreendedor, de uma Super empresa que tecnológico. faz a diferença aqui no Clube Coworking, direto da Faria Lima, pra você aí, fica ligado que a gente volta, né? A gente volta. Agora você se inscreve, ativa o sininho, compartilha essa live, esse podcast pra todo mundo, pra gente ficar mais antenado. E Combinado? já agradecendo aqui, Daniel, obrigado pela Valeu! Obrigado, pessoal. Obrigada, Obrigado aí querido. por Prazer tudo. estar aqui com E a vocês. gente se vê, Beijo. valeu, tchau!